representando toda a turma dos formandos. Amém? Ilustríssimas autoridades eclesiásticas, digníssima direção desse centro teológico, estimados professores, familiares e amigos, convidados e prezados colegas de turma, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia especial. Um dia que o Senhor separou. Um dia que carregaremos para sempre em nossos corações. Antes de qualquer palavra, elevamos nossa gratidão a Deus, o nosso fundamento, a nossa rocha e a razão de estarmos aqui. Se chegamos até este momento, não foi pela força do nosso braço, mas pela graça daquele que nos chamou, nos capacitou e nos sustentou em cada etapa da caminhada. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertencem a Ele. Agradecemos também a nossa instituição, o CTEADALP, que nos acolheu, mesmo sendo de denominação diferente, mas crendo que somos um só povo perante o Senhor, que nos formou e acreditou em nossa vocação. Aos amados professores, que não apenas nos ensinaram conteúdos, mas construíram pontes entre o conhecimento e o propósito, entre a Bíblia e a vida. Obrigada por cada aula, cada correção, cada orientação, cada oração silenciosa feita por nós. Agradecemos à nossa família, nosso suporte invisível, porém indispensável. Foram eles que nos incentivaram quando o cansaço bateu, que seguraram as pontas quando precisávamos estudar, que acreditaram quando nós mesmos duvidamos. Esta conquista é de vocês. Agradecemos à turma que hoje celebra unida, mesmo após tantos desafios. Alguns dos nossos irmãos não conseguiram concluir o curso no tempo esperado. Enfrentaram dificuldades pessoais, emocionais, financeiras, mas nós continuamos pela misericórdia de Deus. Somos a junção de algumas turmas e assim as jornadas se tornaram uma só história. A união dessas turmas é a prova viva de que não caminhamos sozinhos e onde há comunhão, o Espírito Santo age, fortalece e renova. Mas hoje também é um dia de homenagem. No meio do caminho, nosso querido amigo Felipe Carvalho foi chamado pelo Senhor. Perdemos sua presença aqui na terra, mas ganhamos a certeza de que ele concluiu outro tipo de formatura, a eterna. Aquele que tanto sonhou com este dia, hoje celebra de forma ainda mais gloriosa na presença de Cristo. E é por isso que nossa turma carrega com tanta honra o seu nome. Felipe continua vivo em nossa memória, em nossa história e em tudo que aprendemos enquanto caminhávamos. Esta formatura também é dele. Queridos formandos, se há algo que essa jornada nos ensinou, é que a vida com Deus não é a ausência de lutas, mas presença constante de esperança. Persistimos porque o Senhor nos levantou quando caímos. Avançamos porque Ele abriu portas onde só víamos paredes. Permanecemos porque o Deus que promete é fiel para cumprir. Aprendemos
que cada etapa teve seu propósito. A hermenêutica nos ensinou a ler com reverência e responsabilidade, entendendo que toda palavra carrega um sentido que merece cuidado. A homilética nos formou não apenas para falar, mas para comunicar com fidelidade e clareza aquilo que primeiro precisamos viver. No estudo do período interbíblico, compreendemos que até o silêncio faz parte. A apologética nos preparou para responder com firmeza e mansidão, defendendo a fé e com conhecimento e graça. O Antigo Testamento nos apresentou as promessas e os fundamentos. O Novo Testamento nos revelou o cumprimento e a esperança do que ainda há de vir. A teologia sistemática nos desafiou a organizar o saber, mostrando que a fé bem compreendida também é fé bem estruturada. Sofremos com o hebraico e com o grego, mas eles nos lembraram que a verdade exige esforço, disciplina e humildade diante do texto sagrado. O aconselhamento cristão nos ensinou a ouvir antes de falar, a acolher antes de orientar e a lembrar que muitas vezes a melhor resposta nasce da empatia e da graça. Pela história do cristianismo, aprendemos que nossa fé não começou conosco e não termina aqui. Somos herdeiros de uma longa trajetória de testemunhas que, em diferentes tempos e contextos, permaneceram fiéis. E na teologia contemporânea, fomos desafiados a dialogar com o presente, discernindo os sinais do nosso tempo, sem perder a essência da fé que recebemos. Hoje, nossos corações se enchem de emoção ao olharmos para trás e contemplarmos a nossa linda jornada que Deus nos permitiu trilhar. Não foi apenas um curso, foi um chamado, um processo de formação, lapidação e amadurecimento espiritual. Aqui aprendemos mais do que conteúdos. Aprendemos a servir, a amar e a enxergar o mundo através da luz da palavra. Quantas orações compartilhadas em sala, quantas dúvidas transformadas em compreensão, quantos desafios que pela graça se tornaram vitórias. Entre livros, apostilas, apresentações de seminários e debates, risos e lágrimas, Deus moldou cada um de nós não apenas estudantes, mas instrumentos vivos do reino. Hoje celebramos não apenas um diploma, mas um chamado. Não apenas uma conquista, mas um compromisso. Não apenas o fim de um ciclo, mas o início de uma missão ainda maior. E quando nos perguntarem por que teologia, para que ela serve? Teologia é muito mais do que estudar coisas da religião. É pensar a fé. Não é só estudo, é prática. É estudar sobre Deus e aprender sobre nós mesmos. Sobre ética, sobre propósito, valores e sentido da nossa vida. Teologia serve para conhecer a Deus, viver a fé com maturidade e servir ao próximo com sabedoria. Que esta celebração não seja o fim, mas um envio. Que saiamos daqui como os discípulos renovados, com o coração ardendo como os de Emaús, prontos a anunciar o Evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. Com humildade, compaixão e verdade. Que o Deus de toda consolação continue sustentando nossos passos e guiando a nossa vocação. Que a cada dia busquemos manejar bem a palavra da verdade, sem ter que se vergonhar da nossa conduta, sendo um servo útil, justo e separado para as boas obras, a fim de sermos um vaso honroso para o Senhor. 2 Timóteo 2,15. Que cada um de nós, formando, siga adiante com ousadia, fé e humildade, permitindo que Deus seja sempre maior, sempre o centro, sempre a nossa mensagem, sempre o nosso motivo. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja toda a honra, porque se estamos aqui, é porque Ele fez. Amém? Glória a Deus. Boa noite, obrigada.
Graças a Deus pela palavra, pela reflexão. É emocionante, sim ou não? Eu estou pensando, rapaz, como é que vai ser? Eu vou sentir falta de vocês aqui, viu? Imagina aí esse artefato do amado irmão, né? O nosso querido Eduardo e os demais irmãos que estão aí. Prazer poder, né? Ela estava falando aqui, eu acredito que cada professor que foi mencionado a sua matéria deu uma viajada na cabeça de vocês, hein? O que eu achei interessante é que ela falou que sofreram no hebraico e no grego. Mas parece que eles gostaram, porque um dos professores homenageados foi o professor de hebraico. O professor Paulo fica de pé. O professor Paulo Andrade foi um dos professores homenageados pela turma. Ele e o professor Pedro Portela. O Pedro Portela não pôde estar, mas o professor Paulo Andrade pôde chegar, né? Ó, sofreram, mas gostaram, viu, Paulo? Deus abençoe. Pode sentar. Vamos ouvir agora também, eles escolheram um professor para ser o paraninfo da turma, ou seja, o professor que pudesse trazer uma palavra de reflexão em nome de todos os professores. E, dentre vários nomes que foram citados entre eles, e eles mesmos fizeram a eleição, está aqui o professor Jailson Trajano, professor de Antigo Testamento, e ele estará trazendo a sua mensagem paraninfal. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.